Olá! Você já se perguntou como que alguns terapeutas conseguem não apenas sobreviver, mas prosperar na carreira? No vídeo de hoje eu vou te falar como aprender um método único que eu chamo de protocolo de análise do inconsciente. Com ele, você não vai apenas desbloquear sua vida financeira, mas vai aprender a faturar mais, ter muitos clientes e muitas indicações, com um diferencial único de mercado. Essa já é a minha realidade e das minhas alunas. E se você trabalha com terapia e quer ter mais reconhecimento, se sentir confiante para ajudar mais pessoas, fique aqui comigo, que nos próximos minutos você vai entender como que funciona o protocolo de análise do inconsciente. E agora vamos olhar as evidências que provam como que isso é possível. Hoje, quase 60 milhões de brasileiros têm algum tipo de transtorno mental diagnosticado. E ao contrário do que se pode pensar, a terapia é recomendada para qualquer pessoa. E cada vez mais a procura por terapia está aumentando. Ela é recomendada para pessoas com questões mentais, questões emocionais, problemas físicos, energéticos e até espirituais. Existem 212,7 milhões de pessoas no Brasil hoje. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em 2019, 18 milhões de pessoas, de brasileiros, quase 10% da população, convivia com transtorno de ansiedade. O maior índice em um país no mundo. E detalhe, isso é só sobre pessoas com transtorno diagnosticado. Muitas pessoas nem têm esse diagnóstico e convivem com esses problemas diariamente. E mesmo convivendo com esses sintomas, o que está faltando é conscientização e principalmente tratamento para essas pessoas. Faltam profissionais que entendam como tratar e curar esses transtornos. Eu sei que o seu tempo é valioso e por isso que eu já vou falar para quem que é essa oportunidade. Mas se você trabalha com terapia holística, constelação, psicanálise, psicologia ou outras abordagens de terapia, esse método vai elevar suas habilidades em outro nível. Vai te ajudar a alcançar resultados mais profundos e eficazes com seus pacientes. E além disso, se você é enfermeira, nutricionista, fisioterapeuta, o protocolo de análise do inconsciente é para você. Compreender as nuances psicológicas do seu paciente pode transformar os modos que você oferece os cuidados e tratamentos. Quem é professor também pode se beneficiar, imagina só, entender melhor as dificuldades emocionais e mentais dos alunos. Isso pode fazer uma enorme diferença no ambiente escolar. Para quem quer aprimorar a sua comunicação e liderança, esse método também é ótimo. Vai te transformar fornecendo insights valiosos, conhecimento sobre o inconsciente para aumentar a sua performance, liderar a equipe e, por fim, pessoas que buscam autoconhecimento. Se você está nessa jornada, o que eu vou te mostrar aqui é altamente profundo e eficaz, porque a maioria das decisões na sua vida são inconscientes. E quando você acessa esse espaço na sua mente inconsciente, você consegue ter muito mais controle sobre como você lida contigo e com os outros, sobre como você reage, sobre como você faz acontecer as coisas na sua vida. Se você se enquadra em algum desses grupos, preste muita atenção, porque o método que eu vou te mostrar pode ser um divisor de águas na sua vida e na vida de quem você ajuda. Olha só essas histórias. O meu faturamento aumentou em 25% em menos de 2 meses após eu ingressar na formação. E hoje eu tenho a sensação de paz e felicidade que eu buscava quando eu entrei na formação. E eu me sinto muito grata de ter pago cada centavo, porque foi muito bem investido e eu estou tendo retorno, tanto emocional, espiritual, energético e financeiro. Como terapeuta, uma das maiores transformações que eu obtive em mim e pude observar nos meus assistidos é que a formação, ela traz de fato, realmente, o que é que está por trás de todas as suas dores, por todas as suas feridas. E com isso, saber que eu tenho ferramentas para ir direto na causa, para ir realmente onde precisa ir. Mas o que é mais profundo é que ela nos traz muita consciência. E essa consciência já é metade do problema resolvido.
eu tenho muita gratidão pela Mai, pelos ensinamentos dela, e dizer que uma simples frase dela me curou da depressão. Agora imagine toda a formação. Tudo que a Mayara nos ensina na teoria, ela já nos conduz a colocar em prática. Nós trazemos casos reais para as aulas e já aplicamos a teoria na prática. Sou aluna da Mayara Maia e estou na formação com ela da análise do inconsciente. E eu quero trazer para vocês a riqueza que é essa formação. Ela nos dá todo o suporte também já na autoaplicação do tratamento. Então a gente já tem resultados e vai curando os nossos processos ao longo da formação. Isso agrega muito valor para a gente e facilita muito também o nosso entendimento, né? De olhar para a gente, para os nossos processos e assim conseguir também conduzir os nossos assistidos. Ela traz também toda a parte de estrutura comercial, nos conduzindo realmente do começo ao fim para ter toda a estrutura necessária para a gente, além de fazer a parte terapêutica, também fazer a parte comercial do nosso trabalho. Certo, então você já viu que elas tiveram excelentes resultados, mas quem sou eu na fila do pão para te guiar nessa jornada sobre o inconsciente? Eu vou te contar um pouquinho uma história para que você entenda como que eu cheguei até aqui e como eu criei o protocolo de análise do inconsciente. Talvez pareça um pouco estranho ou até mesmo você ache engraçado, mas eu era agrônoma, fiz mestrado, pós e até estava no doutorado. E o que aconteceu? Eu estudava e trabalhava muito, período integral, e na maioria das vezes nem finais de semana para descanso eu tinha. Eu vivia preocupada com o futuro, tinha crise de ansiedade com muita frequência. E mesmo estando no doutorado, eu estava contando as moedinhas e economizando, me privando de muitas coisas, até desenvolvi depressão por um longo período. Eu vivia na correria, almoçava em pé, às vezes nem almoçava, comia comida fria para conseguir fazer o que eu precisava fazer. E eu não conseguia trabalhar porque as pesquisas eram em período integral e eu não consegui bolsa. Então, para conseguir sobreviver, eu vendia trufa. E a minha vida era um desastre. Só que aconteceu um desastre ainda maior. Eu caí de paraquedas num projeto porque meu orientador me mandou um e-mail dizendo que eu tinha 4 dias para criar um projeto do zero sobre uma estufa, qual eu não conhecia nada sobre. Tudo isso para que eles recebessem verba para uns projetos de pesquisa. Nesse projeto, eu cometi um erro. Eu sempre tive muita dificuldade de pedir ajuda às pessoas. E como eu não sabia nada sobre isso, eu acabei não calculando alguns custos necessários. E um dos organizadores da equipe de pesquisa, extremamente chateado, me chamou para ir na sala dele, numa reunião. Chegando lá, eu abri a porta, me pediram para fechar a porta e eu sentei. Foi só eu sentar e ele começou. Isso aqui está extremamente errado, não acredito que você fez esse projeto dessa forma. Cadê o preço das estufas que era para estar aqui? Cadê o preço da cobertura? Era para estar aqui. De verdade, o erro nem era tão mal, porque me colocaram naquele projeto e não me avisaram nada. Mas ainda tendo prazo de 1 dia para a correção desse projeto, ele ainda me tratou muito mal. Ele me humilhou extremamente na frente de muitas pessoas. Na frente de vários colegas meus. Ele falou, você não sabe fazer nada, você não presta pra nada. E eu saí dali chorando. Entrei no banheiro, me tranquei lá. Chorei desesperadamente sem saber o que fazer. Mas ali, depois de tanto chorar, eu prometi pra mim mesma que ninguém nunca mais ia me humilhar. Enxuguei as minhas lágrimas e ainda com os olhos marejados, subi as escadas e fui até a coordenação. Bati na porta. Quando me deixaram entrar, imediatamente eu pedi para me desligarem do doutorado para sempre. Eu não sabia o que fazer, não tinha emprego, e na minha cabeça, o doutorado era uma das formas prováveis de eu conseguir um emprego ou de passar no concurso. Mas mesmo ficando perdida, eu saí dali, a pé para casa, porque eu não tinha nem dinheiro para o ônibus. Sem saber o que fazer, procurando alternativas. Eu lembrei que eu tinha
um acesso a um curso que eu havia comprado de uma terapia complementar. E como eu já havia estudado homeopatia, eu já conhecia um pouco sobre terapias e comecei a me aprofundar muito. Ainda tendo crises de ansiedade, eu continuava estudando terapia. Afinal de contas, eu tinha que dar um jeito na minha vida, porque não dava de viver de trufas, até porque eu quase não ganhava nada com isso. Foi então que, assistindo um vídeo no YouTube, eu encontrei terapias energéticas espirituais e eu me apaixonei. Parecia que a minha alma sentia o chamado e eu comecei então a estudar. Fui divulgando meu trabalho, meu serviço de terapia na internet e mesmo sentindo vergonha do que os outros iam pensar de eu ter saído de um doutorado para ser terapeuta holística, eu continuava divulgando. Infelizmente apareceram pouquíssimos clientes e eu cobrava pouco, muito pouco. Para você ter noção, uma sessão de 1 hora eu cobrava R$30. Não sabia impor limite e às vezes duravam 2, 3 horas atendendo aquela única pessoa e eu continuava com os R$30. As preocupações, a ansiedade cada vez aumentou muito mais. Eu precisava dar um jeito de resolver minha vida. Até que um dia eu tive acesso a um conteúdo da Natália Martins. Se você não sabe, ela é uma das grandes empresárias do ramo da beleza. E ela falou uma frase que me marcou. Ela falou que qualidade é obrigação e não diferencial. As pessoas precisam ver o valor daquilo que você faz. E isso me deu um insight. Comecei a procurar então como me diferenciar, como mostrar valor real do meu serviço. Esse é o único jeito de sair de uma agenda vazia, de um abismo de agenda vazia e consultório vazio, que é onde você deve estar agora se estiver vendendo o seu serviço barato para poucas pessoas. Tudo isso porque as pessoas não estão dando valor do seu serviço. E era isso que eu estava fazendo com poucos clientes que não viam valor. E eu nunca ia sair desse abismo, daquela situação. Eu estava literalmente cavando um buraco, me afundando cada vez mais na fórmula do fracasso. Mas eu estava estudando e fui aprendendo a fórmula do sucesso, que é ter um diferencial único e mostrar valor por isso. E nada gera mais valor percebido do que a linguagem correta. Sim, a gente precisa identificar a língua que o outro fala. E isso é possível quando você entende do inconsciente da pessoa. Eu fui procurando fazer vários cursos de terapia, participei de mentorias, mas nada disso forneceu a base que eu precisava. E aí que eu fui atrás de estudar. Me aprofundei muito no inconsciente e desenvolvi um método passo a passo que me gerou muito resultado. Desde o início da aplicação do método, eu fui aumentando muito o número de clientes, enchendo meu consultório de atendimentos online. As coisas foram fluindo muito e chegou uma hora que eu estava me dando conta que de fato estava vivendo bem de terapia. E o mais curioso é que as pessoas que chegavam até mim, a maioria eram terapeutas. Até brinco que a gente não sabia quem queria atender quem. Brincadeira. Nos primeiros 6 meses, aplicando esse método, eu já havia faturado mais de R$60 mil. Em 1 ano eu já havia saído do aluguel e ido para minha casa própria. E aí eu entendi que o meu próximo passo era ensinar o que eu sei para pessoas que tinham dificuldade de aprofundar no atendimento. Que sabem que tem muito potencial para ajudar muitas pessoas, mas que quer ser muito bem remunerada por isso. Então eu comecei a ensinar outras terapeutas, como a Cláudia, que desde então conseguiu ter a agenda cheia, tendo semanalmente mais de 25 atendimentos. Resultados como o da Rosângela, que apenas em um único dia conseguiu fechar com 3 pacientes tratamento de R$1.500 cada um. E com certeza você pode ser a próxima pessoa a me mandar esse tipo de depoimento. E tudo isso usando como base o que você vai aprender aqui nessa aula. Do protocolo de análise do inconsciente, de construção de linguagem de valor, de diferencial único. E tudo isso por quê? Porque estamos no Brasil, um país com mais de 180 milhões de pessoas. E só na internet existem mais de 500 milhões de usuários ativos. Então a possibilidade de tu vender a tua terapia e ter uma demanda muito alta é extremamente grande. A minoria dessas pessoas é terapeuta, e menos ainda terapeutas que têm diferencial único e sabem aprofundar no tratamento, que entendem profundamente do inconsciente e que geram resultados rápidos.
Ainda é nesse momento o melhor momento para você mostrar o valor do que você faz com esse diferencial único de mercado, que é a análise do inconsciente. Momento melhor até do que quando eu comecei, porque as pessoas estão procurando muito mais a terapia agora do que quando eu comecei. Após a pandemia, a procura por terapia teve um aumento de 296%. Mas a verdade pode ser um pouco indigesta. Algumas pessoas se sabotam e não percebem os bloqueios na vida financeira. E o motivo é que essas pessoas, e talvez você seja uma delas, têm um ganho vivendo a vida que dizem não gostar. O ser humano é estimulado por gatilhos, recompensas e comportamento automático. Afinal, essa é a natureza de qualquer pessoa. Acontece que existe um ganho positivo em um comportamento negativo. Um deles, por exemplo, é a busca de aprovação. Um ganho indireto. Imagina uma pessoa que continua um trabalho que odeia porque não quer ouvir das pessoas a crítica, o julgamento por ela ter saído daquele lugar. Ela continua ali com medo de ser julgada. Então, indiretamente, ela agrada os outros. Prefere estar infeliz a ter alguém apontando o dedo dizendo: eu falei que não era para você sair do emprego, viu? Agora nesse outro, já foi mandado embora. Tudo isso por quê? O medo da culpa é muito pesado. É sufocante. E a pessoa que busca essa aprovação tem medo de não aguentar. Tem medo de não suportar alguém julgado. E isso é só um ganho direto. Existem 12. Os ganhos indiretos são criados por nós quando somos crianças. E lá passamos por traumas. Traumas esses que nos geram dor. Então desenvolvemos um ganho indireto para sobreviver naquele ambiente. Precisamos desenvolver um emocional mais forte e esse ganho indireto se torna uma forma de proteção. E lembra que o teu cérebro quer que você sobreviva? Ele quer te proteger, para que você cresça, sobreviva, se reproduza. Mas, como eu te falei, existem 12 ganhos indiretos. Para essa aula não ficar muito extensa, vou te explicar 4. E quero que você preste muita atenção para ver se você se enxerga em algum deles ou enxerga alguém que você conhece. Controle. Geralmente é mais forte naquelas pessoas possessivas que têm necessidade de controlar tudo o tempo todo e cresceram ouvindo aquela bendita frase: que é bem feito, faça você mesmo. A pessoa acredita dali em diante que só vai ficar bem feito se ela fizer. Seja no casamento, com os filhos, no trabalho, a pessoa não consegue deixar a vida fluir livremente. O segundo exemplo é a vingança. Pode parecer infantil, mas geralmente acontece em pessoas que querem se vingar porque guardam alguma mágoa e inconscientemente buscam por algum tipo de justiça. O terceiro ganho indireto é a busca de aprovação. Pessoas com esse ganho indireto cresceram precisando de aprovação pelos seus feitos. Normalmente são pessoas que ficam esperando o momento certo para conseguir fazer alguma coisa diferente. Um outro ganho indireto é a punição. Pessoas com ele geralmente sentem muita culpa. E para quitar essa culpa de forma inconsciente, acabam gastando muito dinheiro para se punir, para não sobrar. Acabam comendo muito e impulsivamente para se punir e evitar lidar com aquela culpa. Geralmente atraem relacionamentos abusivos, têm pai ou mãe que são narcisistas e acabam sempre sendo as pessoas que sentem culpa. E aí, se identificou com algum deles? Pois é, gente. Por muito tempo, eu me identifiquei com a busca inconsciente por punição e aprovação. E só fui perceber isso depois de muito tempo. E por que será que às vezes demora tanto tempo para percebermos isso? O motivo eu vou te contar agora. Se você é psicanalista, terapeuta, psicólogo, você aprendeu a perguntar muito, mas o que não te ensinaram foi a ler profundamente o inconsciente. Entendendo a origem do problema rapidamente através do rastreio de informações, sensações, sentimentos. Não te ensinaram a encontrar o porquê lá no inconsciente daquela pessoa. O porquê ela escolheu viver aquela situação.
E além de não te ajudar a encontrar a origem do problema rapidamente, não te ajudaram a curar profundamente esse processo para que ele tenha mais resultado. Curando profundamente o emocional, mental, energético e espiritual. Então, após anos atendendo um a um, eu criei para resolver isso o protocolo de análise do inconsciente. E eu vou te mostrar como que ele funciona agora. O protocolo de análise do inconsciente é um conjunto de procedimentos, diretrizes e técnicas utilizados para explorar e compreender os conteúdos inconscientes presentes na mente de uma pessoa. Utilizado principalmente para esses conteúdos mais profundos desse inconsciente, que é 95% do conteúdo mental. Apenas 5% é consciente. Mas é a partir do consciente que é possível adentrar e encontrar qualquer informação nesse conteúdo inconsciente. É possível encontrar qualquer informação a partir desse protocolo, que é dividido em 6 etapas. 6 etapas para acessar, interpretar e trabalhar esses conteúdos inconscientes. Então, a primeira etapa é a identificação dos comportamentos observados, conscientes. Nessa etapa, vamos fazer a anamnese, que consiste da coleta de informações detalhadas sobre história de vida, experiências passadas, traumas, padrões de comportamento, padrões emocionais e o conjunto emocional de sentimentos, emoções, sensações. Depois de ter isso mapeado, o próximo passo é fazer o estabelecimento de uma relação, criando um ambiente seguro e acolhedor para que esse inconsciente seja acessado. E então você consiga fazer a classificação dos ganhos indiretos, dos 12 ganhos indiretos. Você vai fazer esse mapeamento, encontrando lá na origem do problema quais dos 12 ganhos indiretos estão acontecendo. E isso é extremamente importante para que seja possível entender o motivo dessa pessoa estar passando pelo que ela está passando. Encontrando esse motivo, você consegue dar consciência e resolver automaticamente metade do processo. Tudo isso por conta da lei de Catherine. Essa lei diz que quando você tem consciência total do problema, você consegue automaticamente resolver metade, por simplesmente compreender totalmente a origem do problema, o porquê que ele existe, qual é a função dele, qual é a utilidade desse problema. E pasme, todo problema tem uma utilidade para o ser humano. O terceiro passo é o diagnóstico da matriz do inconsciente. O que é a matriz do inconsciente? É uma rede complexa de conexões neurais. Essas conexões neurais se somam a campos de informação de processos do inconsciente coletivo, composta também de processos transgeracionais, que vêm de gerações, pai, mãe, vó, bisavó. Ela também é composta de informações cósmicas. Tudo isso somado dita um peso sobre o que aconteceu com a pessoa, o porquê que ela está passando por aquele problema. E quando você faz o diagnóstico da influência de cada um desses elementos, você consegue entender por que essa pessoa tem esse problema. Porque muitas vezes é repetição de padrões, vem por conta de medos impostos, por questões sociais, vem também de crenças transgeracionais. Então, quando a gente consegue fazer todo esse diagnóstico da matriz do inconsciente, a gente vai para o próximo passo, que é a observação consciente continuada. Essa observação consciente continuada faz com que a gente encontre a informação lá na origem. Vamos fazer uma analogia. Imagina que você é uma planta. Quando você está com alguma doença, algum processo, como por exemplo a ansiedade, acontecem desequilíbrios no teu corpo. E o teu corpo reflete. Assim como a planta doente, ela mostra lá nas folhas. Mas não é sobre o que está visível, é sobre o que está invisível aqui, que faz com que ela esteja em desequilíbrio. E esse desequilíbrio seja conduzido de forma invisível por condutores, nesse caso, seiva. E esse desequilíbrio fica visível nas folhas. A mesma coisa acontece com o ser humano. Nunca é sobre o que acontece de fora primeiro. Primeiro sempre vem de um processo interno que está invisível. Qualquer problema no físico, no corpo físico, ou nas relações, ou no financeiro, é um reflexo do que tem nesse conteúdo inconsciente.
Começa lá no inconsciente esse desequilíbrio. Então, como a gente não resolveu porque não viu, não enxergou, o corpo é tão inteligente que ele manifesta fora um problema que está acontecendo dentro de você. Então, a doença, no fundo, ela não é ruim, ela não é má. Ela é uma intenção no teu inconsciente de que você comece a ver o que está acontecendo dentro de você e resolva. Então, no fundo, a doença tem o objetivo de ser vista para ser resolvida. E entenda como doença qualquer desequilíbrio em alguma área da tua vida. E aí, com essa observação consciente continuada, você consegue ir para a quinta etapa, que é a diretriz focalizada. Com todos os pontos levantados, você une essas informações, você consegue ter clareza do que vai ser tratado, como vai ser resolvido, quanto tempo vai ser resolvido, e a partir dessas informações sobre o emocional, espiritual, energético, mental e o físico, você automaticamente já consegue ir para a sexta etapa, que é a definição do tratamento do padrão inconsciente. Então aqui você consegue chegar na informação primordial. Qual a intenção a ser tratada? Qual a raiz desse problema? Você encontrou ela. Tratando essa raiz do problema, em 5 dias, com o método FIM, você consegue a cura desse processo. Qualquer que seja esse processo. Então, com o protocolo de análise do inconsciente, fica muito fácil encontrar qualquer informação no inconsciente e resolver rapidamente. Todas essas 6 etapas você consegue fazer dentro de 1 hora, em uma consulta, para qualquer que seja o processo. Até os processos mais densos, de traumas mais profundos, do simples ao mais avançado, você consegue dentro dessa hora. Porque esse protocolo te facilita essa jornada, esse passo a passo que você precisa fazer. E dentro da formação analista do inconsciente, eu destrincho todo esse caminho. E a gente tem aula de como usar esse método nos seus atendimentos, em você. Dentro da formação analista do inconsciente, eu destrincho todo esse caminho e a gente tem aula de como usar esse método nos seus atendimentos, em você. Mas aqui eu já te ensinei o básico sobre ele, que é essa jornada de 6 etapas. Identificação dos comportamentos observados, classificação dos ganhos indiretos, diagnóstico da matriz do inconsciente, observação consciente continuada, diretriz focalizada consciencial, tratamento do padrão inconsciente. Após entender tudo isso, eu tenho um convite a te fazer. Pelo menos se dê a chance de ouvir, porque pode ser muito interessante para você. O meu convite é que você conheça a formação analista do inconsciente. Lá dentro você vai ter acesso ao protocolo de análise do inconsciente e a todas as aulas sobre essa metodologia. Inclusive, nós temos uma aula por semana. Então, toda semana, eu, você e os outros alunos nos encontramos ao vivo para tirar dúvidas, aprofundar, fazer aulas práticas com estudos de caso ao vivo sobre os assuntos pertinentes do inconsciente, na vida pessoal, tendências de mercado, como fazer atendimentos extraordinários, como atrair cada vez mais clientes através de redes sociais e outros canais. E, além disso, eu analiso caso a caso. Então você entra, assiste as primeiras aulas, participa dos encontros ao vivo, ganha praticamente uma mentoria por semana para acelerar os seus resultados e a sua carreira. E eu vou deixar aqui na tela as outras aulas que você vai ter acesso. Aulas sobre análise do inconsciente, atendimentos, aulas teóricas práticas, aulas sobre posicionamento, aulas sobre técnicas para tratar emocional, mental, energético e espiritual, aprofundamento no inconsciente, protocolo de análise do inconsciente, e além disso você vai entender toda a matriz do inconsciente. Então qual que é a minha ideia? Você que está saindo do zero, ou que já atende, vai aplicar as técnicas do inconsciente, vai ter dúvidas, e é normal, por isso que tem as aulas semanais, para você tirar dúvida. Você vai gerar os primeiros resultados, vai faturar um pouco, vai continuar crescendo, vai faturar mais ainda, e eu te garanto, se você participar das aulas, aplicar as metodologias e encher muito a minha paciência para aprender, você vai ter muito, mas muito resultado. Além de tudo isso que eu te mostrei até aqui, você vai ter acesso à comunidade Maias, um grupo exclusivo para as alunas, onde você vai poder conversar, tirar dúvidas com pessoas experientes em análise do inconsciente, terapeutas, psicanalistas, profissionais da saúde que se aprofundaram nesse diferencial único de mercado.
Então você vai ter um ambiente com pessoas com os mesmos objetivos que você, na mesma jornada. Dá só uma olhada nos comentários das minhas alunas. O senso de comunidade é uma sensação maravilhosa de ter várias terapeutas, várias pessoas que buscam a mesma coisa, se melhorar a cada dia e descobrir por que sua vida não decola. E ver cada dia, cada profissional se transformando e conquistando aquilo que veio buscar na formação, me traz um sentimento de gratidão. E eu acredito muito que esse é o melhor caminho para quem quer viver de terapia, ou para quem quer se conhecer muito mais, destravar a vida financeira, melhorar a relação com outras pessoas. Mas o que pode impedir esse sonho de viver muito bem de terapia? O medo. Essa é a única coisa. Porque entre você ter mais clientes, fidelizá-los, ter muitas indicações, ter a agenda cheia, está o medo no meio do caminho. Mas imagine essa cena. O seu eu do futuro, que está mais velho, que já passou por tudo isso que você vai passar, ele chega para você e fala: a sua vida podia ter sido diferente. Você podia ter arriscado mais. Não vivido no medo, porque o medo te paralisou. E quantos arrependimentos isso trouxe pra gente? Se eu pudesse te dar um conselho, seria: tome um pouco mais de coragem. Se você chegou até aqui e decidiu faturar mais, ter muitos clientes, indicações, uma agenda cheia com esse diferencial único que é a análise do inconsciente, podendo atender quantos dias você quiser, no horário que você quiser e de onde você quiser, usando apenas a internet, clique aqui no botão que está aqui embaixo e entre na formação Analista do Inconsciente agora mesmo. O acesso é imediato, então você comprou, vai ter o acesso imediatamente lá no seu e-mail. E eu realmente espero que você tome essa decisão pelo teu presente e pelo teu futuro. Te vejo aqui dentro. Decisões conscientes, futuro moldado.